Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Quando eles chegam para os judeus e falam, vocês têm que se converter, aí acontecem uns fenômenos, tipo os livros do judaísmo começam a ser escritos, então surge ali o Zohar, porque os caras falam, cara, a gente pode ir para a fogueira, como é que a gente vai preservar isso? E os rabinos eram contra pôr isso no papel, então tinha várias tretas, vários rabinos diferentes. Até então tinha nada no papel. Tinha nada no papel, imagina o quanto que não perdeu. E aí eles juntavam pedaços de coisa e foi... A Cabala era uma tradição oral, né? Uma tradição oral. Mas tinha muito das coisas que a gente tem da Grécia também era de tradição oral e foi tudo perdido, né? Você tinha, assim, uns templos que a galera não sabe para que serve, porque não tem... Você tem a parte arqueológica da coisa, mas você não tem, tipo, o que era dito na cerimônia, né? O que era... Isso perdeu-se. E aí surge o tarô, que é um jeito de você explicar a Cabala para quem é analfabeto. Então você tem o desenho. Então você tem 22 arcanos, que são as 22 letras do alfabeto hebraico. Só que a letra do alfabeto hebraico não é que nem o português. Quando você fala em Aleph, você está falando numa ideia. Tipo assim, vou dar um exemplo fácil. As duas primeiras letras é Aleph e Beit. Aleph é o sopro de Deus. E Beit é a casa de Deus. Então o sopro de Deus, quando habita a casa de Deus, você está um cara vivo. É a diferença de um cara que está vivo e está morto. Ele respira ou não. Então o sopro está lá. Só que para os gregos ali você pega Aleph, alfabeta. Ou pra gente o alfabeto. Só que isso é tudo simbólico. Então, se você não tem o alfabeto, você não está vivo. Agora, vamos trazer pro nosso nível assim. Se você não tem o alfabeto, você não consegue participar da vida. Então, vamos supor que esse podcast fosse em russo. E eu estivesse falando russo aqui. E vocês estivessem aí parados. Vocês não estão entendendo nada do que eu estou falando. O cara que está escutando a gente não está entendendo nada. E eu posso estar passando o segredo da vida, mas você não tem o alfabeto, você não está participando da vida. Então, tá vendo? Eles pegam coisas em muitos níveis. Que era como os judeus faziam, era uma pegada assim de contar a história e não contar. Que eles também tinham uma outra parada que eu acho genial, que é a gematria, que é a substituição de letra por número. Então eles trocavam as palavras. Eles não tinham 1, 2, 3, 4, 5, que nem a gente tem. Isso é quem já aprendeu na escola, os números indo-arábicos. Né? Isso só surge na Índia, muito pra frente. Então, para eles, o Aleph e o 1 era a mesma coisa. O Beit, o 2 é a mesma coisa. Então, quando você escrevia uma palavra e fazia uma conta, era a mesma coisa. Então, palavras iguais, elas têm mais ou menos a mesma ideia. E aí, um exemplo claro para vocês explodirem a cabeça. Imagina que arca, o barco, tem o mesmo valor numérico que escola. Animal tem o mesmo valor numérico que aluno. E dilúvio tem o mesmo valor numérico que ignorância. Se eu te contar agora para vocês a história de Noé, que juntou alunos de todas as filosofias numa escola e eles se trancaram fora da humanidade que estava sendo tragada pela ignorância. E conseguiram preservar esses conhecimentos até que a ignorância secou e aí esses conhecimentos voltaram para povoar a civilização. Não faz muito mais sentido do que uma história de barquinho com 2 de cada bicho no meio do mar. Não. Então era um jeito simbólico. Você trocando essas coisas, você criava uma historinha, um conto de fadas, um conto mágico, que era passado para as crianças, e aí quando você era alfabetizado e iniciado, você olhava e falava, peraí, então na verdade a parada é outra. Sem a chave você não abre. E aí você tem os irmãos Grimm, você tem todos os contos de fada que tem essa pegada de trocar coisa. Branca de Neve, você tem a alquimia, né? A Branca de Neve é a alquimia. Então ela tem os cabelos pretos, que é o nigredo, a pele branca, o albedo, os lábios vermelhos do rubeu. E aí a igreja, que é a madrasta má da alquimia, fica com inveja da beleza da alquimia e dá uma maçã envenenada e fala que a alquimia é do demônio. E aí a alquimia morre. E aí ela é guardada pelas 7 planetas, que são as 7 virtudes, as artes liberais e tal, os anões. E aí o príncipe vem e encontra ela, o príncipe é a gente. E aí você desperta a alquimia e casa com ela, e aí depois no final você queima a igreja. Puta conto místico. Matrix também, você vai olhar, é o Neo, é o escolhido, aí ele tem que fazer o primeiro salto, toda uma parada. Star Wars, a mesma coisa. Então ao longo da história da humanidade, os caras que eram iniciados, eles vão colocando esses ensinamentos gnósticos
dentro de filme, dentro de pintura, dentro de teatro, dentro de tudo que vocês imaginarem. E aí você conversa um com o outro. A explicação da Santa Ceia pelos signos do zodíaco é maravilhosa. Por Quando favor, você vê o... Vamos gerar esse corte, é gente. Isso é preciso. maravilhoso. Você sabe direitinho Eu quais não vou são lembrar os- de cabeça, mas é a ordem Você tem que pegar certa. a imagem, Tem que você pegar a pega imagem. Jesus, o sol, você pega todos. E como ele falou que assim, a maneira como ele tá vai desenvolvendo, então assim, as cores dos apóstolos tem tudo a ver com o signo que ele tá passando, a posição como ele tá. Então você vai ver um falando no ouvido do outro, aí você vai ver um que vai puxar pra touro, o outro puxa pra peixes. É bem complexo. Perde-se, sei lá, uma meia hora, 40 minutos explicando só o... E você E tem que estar falar com a imagem. Tem que Isso estar aqui, com a com a imagem. É muito Mas- legal.